E aí o que aconteceu foi no dia 2 de agosto de 2012. Uma amiga publicou um post no Facebook, na época, estava começandinho ali. Ela publicou uma matéria de coisas legais que as pessoas faziam uma para outra, uma coisa assim. E aí eu comentei no post dela: existem razões para acreditar. Basicamente. E você comentou isso, existem razões para Exato, acreditar. comentei isso durante o dia, no dia 1. Aí eu dormia muito tarde, hoje não mais. Eu dormi muito tarde e lá para as 2 da manhã, eu acordado ainda, me veio essa ideia de criar um blog para contar coisas legais que acontecem na vida das pessoas. Zero pensando em negócio, totalmente tipo, pô, passar isso pra frente. Totalmente querendo contar a história boa, sem nenhum... E assim, se tivesse sido Viés. com viés de negócio, ótimo, mas não foi. Não, e talvez tu nem teria feito, porque daí em termos de Talvez... negócio ninguém ia falar teoricamente que não ruim, ia né? dar certo, então eu nem ia fazer. Tem muito mais, nesse caso, tem muito mais razões pra achar que o negócio Exato. não era viável do Não, que... totalmente, totalmente. Até porque, bom, surgiu a ideia, criei, fui lá no domínio, coloquei, não sabia mexer em Blogspot, essas coisas, mas criei, registrei. E aí comecei a escrever. O nome, obviamente, veio daí, Razões para Acreditar, comecei a escrever. Ah, você tinha, era um blog mesmo, você escrevia. Era blog, Ah, tá, não tinha nem, não foi nem direto em rede social. Eu criei o blog, fui lá no template do WordPress, escolhi coloquei razõespraacreditar.com e eu comecei a escrever as primeiras matérias. Na verdade, durante 4, 5 anos eu escrevi sozinho todas as matérias. E lá naquela época já começou a ter uma audiência? Aí o que aconteceu? Eu escrevi, Todo dia você escrevia? quê? Todo dia você escrevia? Todo dia, várias matérias. Todo meu horário de almoço, no final do dia, eu escrevia. Caraca, constância total. Total. É nesse tempo que você comentou comigo antes de começar, que você vivenciou o princípio do tempo de ter que fazer muito e não ter não dava um resultado Sem dúvida, visual, assim? sem dúvida. Porque o site começou a ganhar uma audiência razoavelmente rápido, mas o problema é que eu não sabia o que eu fazia com aquilo, em termos de negócio. Porque assim, ter várias visualizações não quer dizer muita coisa se você não faz algo. Sim, é só um número até É só então. um número. Sim. Então, por exemplo, quando eu comecei no começo, obviamente, fez pouquinhas, mas aí eu já achava o máximo, vendo lá o negócio do Analytics, 10 views, 9 views E era divulgado dia. aonde? Só Facebook? Você divulgava o link das Não matérias? tinha Facebook. Eu não tinha Facebook. A página não existia. Vinha do Google e tal, essas coisas. Totalmente orgânico. Realmente. Aí Caraca, velho. as pessoas começaram a pedir, falar, faz uma página no Facebook. Eu falei, eu não sei mexer, vou tentar. Aí criei a página no Facebook. Tanto que a página tem exatamente o mesmo tempo de razões. E aí, beleza, comecei a fazer isso. Coloquei as matérias e começou a levar tráfego de lá. Mas não era, e nem era o principal tráfego. Hoje em dia ainda é. Aí o que eu fiz? Novamente pensando... Aí eu tenho essas obsessões que é, tipo, beleza, eu sou obcecado pelo site, aí eu, obviamente eu queria fazer isso, mas aí eu ficava trabalhando e nos horários que dava eu escrevia matérias, que eu achava o máximo já de pegar essas histórias, que já era muito legal. E aí eu entrei em contato, eu vi um blog que eu adorava, que era o Hypeness, que era um blog de inovação, criatividade e tal. Na cara de pau, novamente, mandei um inbox não, era Messenger no Facebook, o Messenger, Sim. meu Deus. Pro cara, o dono, eu falei, Amy, era o nome dele, tô com um site aqui de coisas boas, tipo, fingindo que era uma coisa grandizona, assim, não era. Gostaria de levar algumas histórias ou razões pro teu site, que eu acho que faz sentido, acho que tem umas coisas e tal. E aí ele demorou pra responder, respondeu, falou, cara, que legal essas histórias, tem tudo a ver com a gente e tal. Ó, a gente não ganha dinheiro, mas se você quiser, tá aqui o login, você escreve quando você quiser. Aí Pra escrever no site desse cara. ele tacou o login, imagina se alguém faz isso, do login do site pra Caraca. escrever. E aí o que eu fiz? Peguei as histórias que tinham razões e eu comecei a levar pra lá. Várias que eu achava muito legal. E aí, como ele já era grandinho, já tava andando assim Era de só site também. Só Meu, que negócio, parece que a gente tá em outro da mundo, caverna, né? né, cara? Que loucura. Aí o que aconteceu? A segunda matéria que eu fiz pra eles explodiu de audiência. Explodiu. Foi um sucesso Falava tremendo. do que a matéria? Falava de uma história de amor. De um casal, de uma mulher que apoiou um cara que ele foi na época pro Afeganistão, e aí pisou numa bomba, aí perdeu as pernas, e aí mostra toda essa proximidade dela de ajudá-lo o tempo todo, e aí tem uma foto muito bonita que é ela carregando ele literalmente nas costas.
E aí a capa é com essa foto, enfim. E aí contando a história. E aí assim, tipo, bombando. E aí o M na época falou, Vicente, o que tá acontecendo aqui? O servidor não tá aguentando de acesso. Eu falei, Você tá caraca. brincando. E aí caiu o servidor de tanto acesso. Ele falou que nunca tinha caído. E aí o Razões eu colocava embaixo, post por Razões para acreditar. Era a única coisa que eu podia fazer por Razões era aquilo. Sim. E aí foi muito legal, porque muita gente nesse dia entrou. E aí nesse dia, o Razões para acreditar teve 80 mil acessos. Num site sem divulgação nenhuma, assim, Nada, tipo... nada. É muita coisa, né? Pô, Naquela era. época mesmo, Não, né? imagina, tinha dezenas num dia e no outro teve 80 mil. Aí eu falei, pô, aí que eu acho que eu me liguei que tipo, a galera quer ver coisa boa também. A galera não quer ver só coisa ruim. Porque quando eu criei, todo mundo falava, ai, Vicente, nossa, ai, pô, muito legal, mas quem que vai ver? Quem gosta de ver isso aqui? Quem gosta de ver? Não é Porque- vendável, né? Não, e assim, as histórias não são extraordinárias, elas são ordinárias, no sentido de são histórias do cotidiano. Então é de alguém que ajudou uma senhorinha, é um porteiro que fez alguma coisa legal. As histórias são muito simples. E aí falar, como que vai... Isso não é notícia, até falavam isso não é notícia. E aí eu falava, mas quem que determinou o que é notícia e o que não é? Pô. E aí eu falei, não, é isso que eu acredito e vou continuar escrevendo. E aí começou a ganhar uma robustez ali de audiência, novamente, sem ganhar grana nenhuma, escrevendo nos horários que dava. Comecei, as matérias minhas começaram a dar muito certo no Hypeness, e eles começaram a ganhar acesso, começar a audiência, começaram a ganhar posts também, começaram a fazer publis, então eles começaram a ganhar uma graninha ali. Aí eu comecei a receber também por matéria, que era uma prática bastante comum, era tipo, sei lá, R$7 por matéria. Nossa, É. R$7. É, meu filho, o negócio era, Nossa. era Independente punk. se bombasse ou não, era 7 Independente conto. se era foda. Nossa, Era não. era muito pouco, mas enfim. Tá. E aí, Nossa. e aí passou já um tempo, já alguns anos, eu já desisti da agência, sabia que não queria ficar mais. E aí desfiz o que já estava quase andando. E aí eu tinha um outro grande sonho que era de estudar fora. E aí, como eu estava na época dando aula, fazendo várias coisas, eu juntei uma graninha e tinha comprado um carro na época. E em São Paulo é uma loucura. Nossa. Não faz sentido nenhum. não E não faz tinha sentido. Uber também, né? Nossa, e o táxi que era o Bica, caro pra uma bica. caramba, né? E aí, eu comecei a R$7, mas esse valor foi começando a aumentar. E aí chegou um período que eu tava ganhando 10. o equivalente. Aí aumentou. Eu tava ganhando meio que o equivalente ao que eu ganhava na agência. Pô. Só pro Hypeness, escrevendo 2 matérias por dia.